Fala, meu querido amigo geomático, beleza? Nesse rápido tutorial, espero que seja rápido mesmo, nós vamos aqui aprender como fazer um memorial descritivo utilizando um plugin muito interessante que é o Azimuth and Distance Calculator. E esse plugin nós iremos criar o memorial descritivo já de uma forma bem arrumadinha para encaminhar para o órgão competente. Então vamos aqui, imaginemos que a gente tem uma seguinte situação e eu vou fazer passo a passo desde como se eu tivesse coletado os pontos até a confecção do polígono e depois a confecção do memorial. Então, partindo aqui, eu vou adicionar a camada de satélite. Vou procurar uma região aqui que eu conheço, na região do Espírito Santo, onde eu moro. Vamos fazer aqui vamos pegar essa região aqui, que são casas populares. Primeiramente, vou criar uma camada de pontos, como se eu tivesse coletado esses pontos com GPS ou com algum equipamento, um GPS de precisão RTK, ou uma estação total, ou qualquer coisa do tipo. Então eu venho aqui em camadas, adicionar uma camada, eu vou adicionar uma camada provisória, tá? Meu QGIS está em inglês, seria layer ou camada, create layer ou criar camada. Vou colocar como uma temporária, tá? Só para a gente brincar aqui com essa opção. Vou clicar aqui New Create, vou colocar aqui pontos underline temp, de temporário, point. Aqui o EPSG está 4326, que é a WGS 84 em graus. Vamos colocar em siglas 2000. Vamos clicar em siglas 2000, eu estou na zona 24S, tá? Siglas 2000, UTM 24S, siglas 2000, que é o projetado, siglas 2000 UTM 24S, aqui ó, siglas 2000 UTM 24S, vou dar OK, e esse primeiro ponto, essa primeira camada aqui pode receber algum tipo de texto, que vai criar a primeira coluna na tabela de atributos, ou não precisa também, eu aqui no caso não preciso, vou dar OK. Então ele vai aparecer o pontos temp, vou editar, clicar aqui em adicionar point feature. Vamos fazer aqui bem simples, eu vou clicar bem aqui, agora mais aqui embaixo, agora aqui, nessa opção e aqui. Pronto, eu fechei, pode dizer basicamente que eu fechei esse polígono dessa região. Vou salvar essa edição, eu posso deixar assim por enquanto. Tá, lembre-se, isso aqui essa camada é uma camada temporária, ela está salva na memória. Caso eu desligue o computador desligue, eu perco todo este projetinho que eu fiz aqui, tá? Aqui está só mesmo para fins didáticos. Bom, após termos feito aqui os pontos na região que a gente está querendo gerar uma poligonal, como eu disse, imagine que esses pontos sejam vindos de GPS, de precisão ou de estação total, não importa. Nós iremos construir uma poligonal em cima desses pontos. Como que nós fazemos isso? Eu vou criar uma poligonal de rascunho e depois a gente salva essa poligonal depois que a gente terminar o processo, a gente salva essa poligonal como um arquivo que vai ficar dentro do seu computador. Assim como os pontos estão temporários, essa poligonal também vai ficar temporária. Então vamos lá em Layer, Create Layer, nova camada temporária. Aqui nós podemos colocar poligonal, underline temp. Por que eu estou salvando ela temporária? Porque fica melhor para fazer o azimuth e a distância, que é o cálculo utilizado para fazer o memorial descritivo. É um problema interno da ferramenta, então eu prefiro contornar esse problema fazendo dessa forma. Vamos colocar polígono. Veja que tem várias opções aqui, mas vamos nos preocupar com polígono. Clica no polígono. Vamos buscar qual
o código EPSG, ou qual o sistema de referência que estamos trabalhando aqui. Procuramos trabalhar com SIRGAS 2000, zona 24S, que é onde eu estou fazendo esse trabalho aqui, esse arquivo didaticamente. Vamos colocar aqui SIRGAS 2000, SIRGAS 2000, 24S. Ó, vejam só aqui, ó, zona 24S. SIRGAS 2024S. Dá OK. SIRGAS 2024S, vamos dar OK. Apareceu aqui o polígono temp, a poligonal pronta para ser editada. Ela ainda não existe porque a gente não começou a edição. Para a gente adicionar essa poligonal, nós precisamos clicar em cima dela, aqui na tabela de conteúdos, né? na parte onde ficam as camadas, e nós vamos utilizar esse botão aqui, Add Polygon. Clicando aqui, ele já está pronto para começar a edição. Muito possivelmente, se você não tiver habilitado a edição Snapping, que é o que faz com que esse botãozinho seja atraído, ó, tá vendo que eu passo aqui o alvo para construir o polígono e ele é atraído pelo vértice ou pelo ponto. Para fazer com que isso ocorra, eu preciso clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui na barra de tarefas, procurar por Snapping Toolbar. Essa ferramenta vai aparecer, é um ímã, né? O desenho de um ímã em forma de ferradura. Se eu desligar esse ímã, ele tá vendo que desliga a opção de snapping, então clique nesse ímã. Para você fazer com que isso ocorra, clica no ímã, você vai clicar nessa chave de ferramenta, nessa ferramentinha aqui, né? Nessa chave de boca que representa o local onde a gente faz setas opções. Clico aqui. Vem em Open Snapping Option, clique em Open Snapping Option. E na hora que aparecer essa janela, marquem a opção pontos. Quer dizer o quê? Que quando eu for construir o polígono, a camada de pontos vai atrair o vértice do meu polígono. Basicamente isso. É só fazer isso. Clica aqui que essa opção está dizendo que é uma tolerância de 12 pixels. Até se eu passar o mouse até 12 pixels em volta desse pontinho ali, ele vai atrair a construção do polígono. Beleza? Vamos lá, fechando. Então já está lá, ó, OK. Então vamos adicionar, né? Já clicamos aqui para adicionar. Venho, cliquei, atraiu, cliquei, atraiu, cliquei, atraiu, cliquei. Agora vamos com o botão direito finalizar esse polígono. Clique no botão direito. Pronto, polígono finalizado. Eu posso vir na opção de salvar. Lembre-se, está salvando temporariamente, ou seja, está na memória do computador. Se o computador desligar, a gente perde esse trabalho aqui. Mas é para contornar algumas falhas da ferramenta que a gente vai usar. E desligo a opção de edição. Pronto, está aí o polígono. Está aí, prontinho. Agora nós vamos calcular, fazer o memorial descritivo desse polígono. Como é que a gente faz isso? Nós iremos em plugins, instalar plugin. Vamos procurar por Azimuth, no meu já até estava aqui a opção, Azimuth. Pode colocar assim, vai aparecer algumas opções aqui, o Azimuth and Distance Calculator. Nós vamos clicar nessa opção e vamos instalar. No meu caso já está instalado. Então eu não preciso instalar novamente, é só clicar aqui, vai ter a opção de instalar, instala, depois de instalar, fecha. E aqui na opção de plugins mesmo, nós já temos o Azimuth and Distance Calculator, vamos clicar em Calculator, vai abrir uma janela, às vezes a janela abre por trás, tá? Então você tem que observar que às vezes a janela ela abre escondida atrás do QGIS. Vou fechar aqui e abrir de novo, ó. Plugin, Azimuth and Distance Calculator, opa, abriu aqui na frente, ela estava escondida lá atrás, agora já abriu aqui na frente, sem problema nenhum. Aqui nós temos duas opções, a primeira opção é para calcular a convergência, só que a gente consegue calcular a convergência já na segunda opção, que é o que nós vamos fazer, não precisa fazer essa primeira. Calculate Azimuth and Distance, cliquei, ele está dizendo que precisa selecionar a feição, beleza, a gente fecha. Vem na opção na ferramenta seleção de feição, clica.
deixa marcado a poligonal temporária, que é o que a gente quer selecionar. Cliquei no meio dela, pronto, ela ficou selecionada. Agora nós podemos voltar na ferramenta Azimuth and Distance Calculator, Calculate Azimuth and Distance, vai aparecer a janela de cálculo. Aqui, a primeira parte, eu preciso inserir a convergência meridiana, e essa convergência meridiana pode ser calculada, é só clicando nesse botão, pronto, já apareceu aqui a convergência meridiana, que é uma correção feita para que o meu polígono, a minha poligonal, seja corrigida em relação à posição em que ela se encontra dentro da zona UTM. Então, isso são princípios da geodésia. Eu confesso que eu não trabalho especificamente com esse ramo, né? Com essa matéria, vamos dizer assim, e eu apenas aceito o que é pedido. Então, para mim, está suficiente. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, nesse tema, você precisaria pesquisar mais sobre essa questão. A segunda opção que nós temos é aumentar a casa decimal. Vejam só, eu já cliquei aqui, ele já me trouxe os pontos e as coordenadas, tanto em coordenadas métricas, East e North, e tanto as coordenadas, os azimuths, né, os azimuths planares e reais, e as distâncias. Vejam, e aqui a gente pode criar os confrontantes. Veja que o plugin ele sempre marca o ponto zero a partir do lugar mais ao norte, e em sentido horário ele vai criando a sequência, o caminhamento. Então ele vai pegar sempre mais ao norte e o caminhamento sempre vai ser no sentido horário. Então nessa opção que a gente tem, olhando aqui atrás, deixa eu voltar só o QGIS aqui. O lugar mais ao norte que nós temos aqui, aparentemente, é esse ponto. Então esse aqui possivelmente é o vértice 1, o vértice 2, vértice 3, vértice 4 e vértice 5. No sentido horário, nessa sequência. Então, possivelmente ali, o confrontante seria o dono desse terreno, nessa região. Então, você vai escrevendo o confrontante, quem está produzindo o mapa de quem trabalha com essa questão fundiária já sabe o que é questão de confrontante e outras nomenclaturas relacionadas ao trabalho. O único confrontante que eu sei aqui é do ponto PT, o ponto 4 ao ponto 0, que seria a BR, né? Essa rua, essa ES aqui, que é no Espírito Santo. Então, essa rodovia. Poderíamos colocar aqui rodovia, por exemplo. Rodovia. Esse confrontante aqui, esse primeiro confrontante e esse segundo confrontante é a mesma pessoa, o dono desse terreno, basicamente todos são as mesmas pessoas, então colocar José Silva, talvez Zé das Couves, só para ter uma... Eu cliquei aqui, Ctrl C, clica duas vezes, Ctrl V, Ctrl V, como se essa poligonal tivesse encravada dentro de uma área em que o Zé das Couve é o dono do restante. E aqui a rodovia. Pronto, agora pede para a gente salvar o arquivo, Save File. Aqui que é interessante, ele cria uma opção para você preencher uma tabela. Por exemplo, o nome do imóvel, Mata do Cacau, se eu não me engano, o nome desse loteamento aí, do Cacau. É só para fim didático. Proprietário, governo. Município, Linhares. Vou colocar proprietário, governo municipal. Comarca, Linhares. Isso aqui eu estou preenchendo, gente, para ficar bacana. É Estrada do Pontal. Não sei qual número é. Vou colocar SN sem número. O F, Espírito Santo. Código INCRA, eu não sei qual que é, vou botar 00001. A matrícula 000000.
23, não sei, o número do cadastro 00000024 ou 25, sei lá. Estação RBMC de origem, isso é preenchido aí pelo profissional que está habilitado a saber as coordenadas, a localização, o código de credenciamento no INCRA, o número da RT, o responsável técnico, sei lá, José Ricardo, vou botar aqui o responsável técnico eu mesmo, né? Caio Gasparini, aí o CREA 23, 20, qualquer coisa. E o arquivo eu vou salvar em algum diretório, vou colocar nessa pasta temporária dentro de documentos, que é um lugarzinho que eu guardo os arquivos temporários. Eu vou colocar memorial, como eu sei que essa região chama Mata do Cacau, eu já vou escrever aqui do Cacau. Opa, primeiro tem que selecionar a pasta. Eu seleciono a pasta, pronto, ele já vai salvar na pasta. Vejam, vou voltar aqui, ó. Diretório que você salva, ele quer que você salve a pasta, não o nome do arquivo. Então, está em documentos temporários, seleciona a pasta, tá lá temp, criar arquivos. Criou o arquivo ok, vamos abrir essa pasta, documentos, temporário, tá lá toda os arquivos criados. Ele criou o shapefile, opa não, esse shapefile aqui eu tinha criado antes. Não representa isso que eu estou fazendo agora. Vamos lá. Analítico. Como é que é o analítico? Ele cria um arquivo TXT. A área, ele cria a tabela. O selo, imóvel, cadastro, sistema, tudo mais. E o sintético, que é uma tabelinha de pontos que ele cria no próprio programa, no próprio plugin. Então, o que eu preciso é esse analítico. Esse analítico eu copio ele, colo no arquivo Word, então eu já tenho todo o memorial descritivo. Como eu não tenho Word aqui, eu tenho o Writer. Eu tenho todo o memorial descritivo que eu vou submeter ao agente responsável. Veja aí o memorial descritivo. Veja que ele inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT0 de coordenada tal e tal, datum siglas 2000, com meridiano central localizado na estrada do Pontal, sem número, código INCRA tal, segue com o confrontante José das Couves, com os seguintes azimuths, planos de direção. Então, ou seja, você tem aqui todo o que você precisa para entregar essa peça técnica para o órgão responsável, para o INCRA, para o cartório ou a quem mais possa interessar. Então, acredito que isso possa te ajudar a resolver os seus problemas. E se você quer, agora nós vamos aqui fazer a parte final, que é salvar a poligonal. Como é que a gente salva essa poligonal? Eu clico no botão direito, em cima dela, poligonal, botão direito, exportar, salvar essa feição. Vou procurar a pasta que eu estou trabalhando dentro dessa pasta temporária, eu vou salvar aqui, poligonal, Mata do Cacau. Salvar, beleza, tá tudo corretinho, tá ok. Pronto, já tem essa poligonal, ela não é mais temporária. A temporária eu posso até tirar daqui, remover, ok. E eu tenho agora a poligonal salva corretamente. Bom, e nós podemos agora também nomear os pontos para que eles você possa utilizar os pontos no seu mapa, na hora de criar o seu mapa. E esses pontos apareçam com os nomes corretos. Como eu disse que o plugin ele começa o ponto a partir do lugar mais distante, vamos abrir de novo aqui vamos abrir aqui a pasta onde é que está o memorial. Vamos aqui no analítico. Vamos aqui no sintético mesmo. Ele utiliza PT0, beleza. Então nós iremos criar uma
criar uma coluna na camada de pontos para fazer o nome, o rótulo desses vértices. Nós podemos vir aqui com o botão direito, Open Attribute Table, temos os pontos criados, mas não temos uma coluna de rótulo. Podemos nomear aqui rótulo, só para aparecer na hora da gente fazer o mapa. Tipo texto, precisão pode ser 10 caracteres, sem problema nenhum. Vou botar um aqui só para startar. E como eu falei que começa sempre do ponto mais ao norte, nós temos que verificar o seguinte. Se eu não me engano, esse ponto mais ao norte aqui, ele foi o último que eu fiz, então ele está como ponto 5. Mas ele é o PT0. PT0. Ele é o PT0. Esse ponto aqui é o ponto, foi o penúltimo ponto que eu fiz. Olha lá, isso mesmo. Só que ele é o PT1. Sempre ao norte, o ponto mais ao norte e sentido horário. PT1. Vamos ver lá se vamos ver no memorial sintético se é isso mesmo. Ó, PT0, PT1. PT1, esse terceiro ponto aqui, clico nele, ela apareceu, é o PT2, PT2, PT3 e o PT4. Bom, isso eu sei porque são poucos pontos, mas se tivesse o maior número de pontos, tem que ser bem atencioso a isso. Então, isso é uma coisa que você tem que observar. Analisa bem o vértice, veja como é que foi construído, veja onde é que é o mais ao norte e faça sempre o caminhamento no sentido horário. Veja qual o ponto mais ao norte. É aí que o plugin vai funcionar, o memorial descritivo vai funcionar sempre assim, do ponto mais extremo, mais ao norte de todos e sentido horário. Para você preencher essa tabelinha aqui. Para que você vai fazer isso, Caio? Olha só, acabei, preenchi o rótulo, beleza, tranquilo. Vou parar a edição, posso clicar nesse lápis aqui ou posso clicar nesse lápis aqui, a mesma coisa. Cliquei, ele pediu para salvar, salvei as edições. Agora eu posso clicar com o botão direito em cima de pontos, propriedades, vou em labels ou rótulos, dependendo da tradução, single labels. Vou escolher a camada, a coluna que eu quero nomear. Poderia ter 20 colunas aqui, eu escolheria uma delas, só que nesse caso só tem a rótulo. E eu utilizo a opção de criar um buffer em volta do texto. Clico aqui nessa opção, Draw Text Buffer. Aplicar, ok. Apareceu meus pontos, que são o nome dos vértices. E na hora que eu for construir o mapa, eu posso colar esse memorial descritivo sintético. Eu posso colar e eu tenho aqui o ponto. Eu descrevo qual é as coordenadas dele, o lado e tudo mais, sem problema nenhum na construção do mapa. Então você vai conseguir colar essa opção dentro do layout na hora que for construir o layout. E você vai entregar uma peça técnica de muito sucesso. Beleza? Eu espero ter ajudado com este tutorial e que você possa ter mais sucesso na profissão e fazer com que a profissão seja menos difícil. Às vezes, para fazer um tipo de trabalho desse demora tanto e com essa opção aqui é bem rápido desenvolver esse trabalho. E se você gostou do vídeo, fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar este conteúdo se faz sentido para você. Forte abraço e valeu!